E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Terminando mais um texto da semana e passando aqui para gravar esse vídeo e distribuí-lo com vocês. Os nossos textos são disponibilizados pela Ágora Fiscal, consta lá no site da Ágora, nas redes sociais da Ágora, LinkedIn, Instagram e nas minhas redes também. Eles são acompanhados desse vídeo que completa o conteúdo deles. Pois bem, o texto de hoje, ele é o sétimo de uma sequência que trata dos regimes diferenciados com desconto de 60% da alíquota padrão, que se refere agora aos dispositivos médicos. A Lei Complementar 214 de 2025 utiliza a figura desses bens, chamados de dispositivos médicos, para atribuir-lhes uma alíquota efetiva com 60% de desconto da alíquota padrão. Está lá no artigo 131 da lei. E o que a Lei Complementar faz? Ela diz que produtos descritos na tabela anexo 4 terão 60% de desconto da alíquota padrão. E atribui a esses produtos o nome de dispositivos médicos. Mais uma vez, a Lei Complementar 214 remete aos textos de classificação fiscal para efetivar esse regime diferenciado. Se você for olhar o anexo 4, a tabela do anexo 4, ela tem um nome direto, específico e próprio do chamado dispositivo médico e um número referente, no caso, como são bens, a NCM desse produto. A NCM, para quem não sabe, é a nomenclatura comum do Mercosul. As alfândegas dos países, vamos dizer assim, os fiscos dos diversos países utilizam essa nomenclatura para classificar as mercadorias e dar o tratamento que quiserem. No caso do direito tributário, o direito tributário utiliza para atribuir regimes tributários a essas mercadorias com base no seu NCM. Ao invés da lei propriamente descrever o que é o produto ou classificá-lo, ela remete a esses textos que são feitos de outra maneira. E como eu falei, cada vez mais, e agora com a reforma tributária mais do que nunca, esses textos de classificação fiscal ganham uma importância explícita, porque eles já eram utilizados antes, mas agora eles constam no bojo da própria legislação jurídica, vamos dizer assim. A referência é direta. E com relação a dispositivos médicos e outros bens, tem uma importância que eu vou falar aqui na frente. Bom, primeira característica dos dispositivos médicos é a seguinte: assim como o serviço de saúde, serviço de educação, a lei complementar, ela trata de uma maneira objetiva essa categoria e remete aos textos de classificação fiscal. Esses textos de classificação fiscal, NBS para serviços e NCM para bens, têm suas redações próprias, têm suas regras de interpretação próprias. E as NCMs ainda contêm notas legais e notas explicativas, que são outros textos que explicam e demonstram alguma compatibilidade entre eventuais contradições dos textos específicos de classificação de NCM. Ou seja, eu tenho um NCM que descreve um produto, essa NCM fica dentro de um capítulo, esse capítulo fica dentro de uma seção. As seções e os capítulos têm notas explicativas que nos auxiliam à interpretação das NCMs. Ou seja, nós temos uma enormidade de textos que o jurista, o profissional do direito, não estava acostumado a tratar. E quando se trata de bens, isso é muito mais contundente, é muito mais potente do que quando se trata de serviços. Porque os bens, a depender da característica, tem uma variação enorme. Mas esse é um problema mais adiante. Bom, com relação aos dispositivos médicos, a lei complementar remete à tabela número 4, seus anexos. Essa tabela remete à NCM e a NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, tem suas regras de interpretação própria. Até os conflitos de interpretação são resolvidos de uma maneira específica, que não propriamente aqueles aplicados ao direito. E vai haver uma necessidade de compatibilização entre as formas de resolução de supostas antinomias jurídicas com as regras de interpretação desses textos de classificação fiscal. Tá bom? Segundo ponto é que os dispositivos médicos, para poderem se valer dessa redução de 60%, precisam ser regularizados pela Anvisa. Ou seja, não basta o dispositivo estar só na tabela número 4. É necessário que a Anvisa haja regularizado esse dispositivo. E esse termo, regularizados perante a Anvisa, tem uma expressão própria dentro do procedimento administrativo pertinente ao cadastro de produtos junto da Anvisa. Não quero abordar isso agora, mas pode dar margem à interpretação. Esse termo pode ser interpretado restritivamente ou de uma maneira mais ampla, simplesmente quando o medicamento está submetido à análise da Anvisa. Existem momentos de regularização dos produtos, mas isso fica para um outro momento, só queria chamar a atenção para esse ponto. E por fim, temos um terceiro ponto que eu reputo fundamental aqui, que é a possibilidade de a cada 120 dias, a tabela do anexo 4 aqui, a tabela 4, né, como a lei chama,
ser revisada por ato conjunto do ministro da Fazenda com o comitê gestor, sempre ouvido o Ministério da Saúde, para que sejam incluídos novos dispositivos não constantes na última redação da tabela, mas que atinjam a mesma finalidade. Então, mantida a finalidade, eu posso ter inclusão de outros dispositivos. E essa é uma característica da Lei Complementar 214, que cria essa possibilidade de alteração periódica dos regimes diferenciados e específicos. Com um período de 5 em 5 anos, é uma alteração legislativa, o 475 da lei cria essas avaliações, assim como a lei permite também a alteração da Cesta Básica Nacional de Alimentos, mas para determinados regimes, os bens ali apontados, como é o caso dos dispositivos médicos, podem sofrer mudanças, desde que mantida a finalidade, por surgimento de, vamos dizer assim, bens similares que atingem a mesma finalidade e que por uma questão cadastral não constam naquela lista. Por fim, eu só queria chamar a atenção para a importância que esses textos de classificação fiscal estão ganhando com a reforma tributária. Eles são fundamentais para determinar o alcance das regras tributárias da lei complementar, da Constituição e das leis ordinárias que virão. Só que a sua alteração não se submete à mesma legalidade que essas legislações. Então, hoje, nós temos mais textos, explicitamente, sendo utilizados no alcance das normas jurídicas tributárias, porém, existem textos, esses textos de classificação fiscal, cuja alteração não passa pelo mesmo procedimento jurídico que é o procedimento legislativo dessas legislações. Isso vai mudar por demais a necessidade de atualização e a própria dinâmica do alcance das regras jurídicas tributárias, que estão cada vez mais, já ressalto isso, com a reforma tributária, mais próximas de uma extrafiscalidade do que nunca, porque estão dependendo de atos administrativos que estão vinculados ao executivo, cujo procedimento de alteração, vamos dizer assim, menos democrático no sentido de depender de menos pessoas do que o procedimento legislativo. Mas essa é uma característica dessa reforma tributária, e tenho certeza que isso aí vai ter impactos práticos para frente. Tá bom? Eis aí a redução de 60% das alíquotas de CBS e IBS para os dispositivos médicos. Espero que gostem e tenha sido produtivo. Vamos avante.